Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui em mais uma live. Dessa vez vai ser uma live com um convidado, que é o Alisson Campos. Ele é mentor de planejamento organizado e ele vai dar algumas dicas para a gente de como se organizar melhor, como se planejar, planejar viagens, planejar sua vida, poupança, finanças, enfim. O Alisson está entrando aqui, ele vai falar sobre o método que ele criou, que chama método 7PO. E Alisson, pede para entrar aí na live que eu te aceito aqui, tá bom? E aí ele vai falar desse método que ele criou, que é um método exclusivo, né? Feito por ele, criado por ele, que é bem interessante, tá? E aí vocês peguem papel e caneta para anotar. Vou aceitar ele aqui. Tá entrando. E aí vocês peguem papel e caneta para anotar todas as dicas que ele vai dar pra gente aqui. Ei, Alisson, bom dia. Olá, muito bom dia, tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Tô te ouvindo bem também. Tá me vendo bem? Então tá bom. Eu tava aqui falando pro pessoal que tá entrando aí, que vai entrar, né? Que você é mentor de planejamento organizado. Mandei o pessoal pegar papel e caneta para anotar as dicas aí que você vai dar pro pessoal. E falei também do seu método, né? Exclusivo aí criado por você, que é o método 7PO. Queria que você falasse um pouquinho também, mas primeiro, seja bem-vindo, se apresente aí, fale de você um pouquinho e depois fala pra gente desse método exclusivo que você criou. Muito obrigado, prazer imenso estar participando com você aqui, com vocês, na verdade, né? Então, gente, para quem me conhece, eu sou Alisson Campos, e para quem não me conhece, eu também sou Alisson Campos. Eu tenho uma carreira de 30 anos já de trabalho, eu tenho 23 anos na área comercial. Então é uma coisa longa aí, né? Com equipes de trabalho, então uma vivência muito grande com o ser humano, com equipes de trabalho aí, que dá para a gente entender muita coisa e por isso que eu criei o meu método. Então, há 3 anos eu fundei a AC Consultoria e criei um produto chamado Método 7PO, que eu entendi que todas as pessoas que já passaram na minha vida, tanto quanto amigos, pessoas mesmo, e, e colaboradores, né, que eu tive muito, essas pessoas eu via muito a questão do planejamento, não tinha nada de planejado, fazia as coisas muito na tora, fazia do jeito que dava, ou entrava em uma coisa, não tinha certeza se ia conseguir chegar no final. Então, o meu produto ele veio exatamente disso. Eu quis criar alguma coisa que pudesse ajudar as pessoas nessa questão de organização, de se planejar melhor. Porque se a gente pensar, todo mundo, 100% das pessoas precisam ter um planejamento, né? Quando a gente pensa em algumas coisas, por exemplo, como o avião tem plano de voo. Então, quer dizer, o avião não tem um dono só, né? Não é só um piloto que voa nele, são vários pilotos. Então, quando um piloto entra e ele pega a caderneta lá do plano de voo, ele sabe exatamente o que precisa, o que foi feito e o que vai ser feito, e qual o destino dele, então esse tipo de coisa. Então, por isso eu criei o método 7PO, que é as 7 principais áreas da vida com planejamento organizado, certo? Sim. E em que consiste esse planejamento organizado? É planejamento financeiro, planejamento de vida, planejamento profissional? Como é que funciona? Então, na verdade, a gente atua em 7 áreas, né? Eu pego o profissional, o pessoal, saúde, o patrimonial. Então, a gente vem nas 7 áreas, o afetivo, o espiritual, a gente vem nas 7 áreas trabalhando e destrinchando cada uma delas para gerar para você as suas necessidades, as suas vontades, as coisas que você nunca pensou em colocar num papel,
para gerar caminhos, destrinchando aquilo para gerar caminhos para curto e médio prazo. Ou seja, de hoje a 5 anos é o que a gente coloca no papel do que você pretende fazer. Uhum. Eu queria que você me desse um exemplo pessoal, como é que a gente pode fazer isso na área da saúde, por Sim, exemplo? então, a gente precisa olhar como que a gente está atualmente, né? Todas as áreas que a gente trabalha, que eu trabalho, que eu atuo, eu preciso que a pessoa olhe como ela está naquele momento, né? Como que está a saúde e qual, no fundo, ela sabe o que que ela precisa. Por exemplo, a pessoa, ela fuma e ela quer parar de fumar. Ela sabe que o cigarro é prejudicial para ela e ela quer parar de fumar. Mas não consegue parar de fumar por uma série de coisas, ansiedade, pandemia, hoje tudo é pandemia. Então, a gente fica colocando desculpas em várias outras coisas, né? Quando a gente quer de verdade, a gente faz, independente de remédio, independente de um tanto de coisa. Mas vamos lá, somos seres humanos e, como todas as pessoas, nós também erramos, nós também procrastinamos, nós também deixamos as coisas para depois, né? Então, uma forma muito interessante é o quê? Você quer parar de fumar. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é o que o cigarro te causa. Porque o cigarro ele é um mal para todo mundo, independente se ele está manifestando hoje ou não. Então ele vai te prejudicar em algum momento da sua vida. Quais são as coisas que o cigarro pode trazer de ruim para mim? Porque aí o meu cérebro está entendendo que se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu vou ter problema de saúde. Então isso é uma das coisas. Eu preciso entender para daí tomar algumas ações. O que que para começar a prestar atenção? Qual é o momento que eu acendo um cigarro? As pessoas não sabem. Se a gente fizer uma pergunta aqui agora, as pessoas não sabem. Por quê? Porque já está no automático. Quando você está no automático, é muito fácil você pegar um maço de cigarro, tirar o cigarro e acender. Só que é preciso entender qual é o momento que te faz fumar. Qual Se que é é o um... gatilho, né? Exatamente. Se é um momento de ansiedade, é um momento de correria, é um momento que você está com algum problema que, que te traz essa vontade de fumar. Então você joga no cigarro aquela ansiedade, aquele problema que você está tendo, achando que vai resolver. Isso aí é uma das coisas. Então quer dizer, entender o que está te causando e por que que você faz aquilo. É, e no caso da pessoa sedentária também, se ela quiser começar a fazer atividade física, né? Exatamente. O Também dá para planejar sedentário, uma forma assim de começar devagar né, e depois ir aumentando. o sedentarismo eu falo muito a questão seguinte: você precisa entender. Primeiro, tem uma série de coisas que você tem que fazer antes, né? Você precisa procurar um médico para saber como está a sua saúde, fazer um check-up, ver se você pode realmente fazer uma atividade física. Isso é muito importante. Depois que você fizer isso, é muito importante você entender o que você gosta de fazer. Porque não adianta nada, eu vou fazer uma academia, eu vou malhar e tal, eu vou emagrecer, não sei o que, não sei o que, daqui 6 meses eu tô magro e tal. Só que tem um detalhe. Muitas pessoas, quando chega na academia, ela não consegue adaptar naquele local, ela não consegue dar conta da carga de exercício. E se for uma carga muito leve, provavelmente ela não vai conseguir chegar no objetivo dela. Então é uma série de coisas que tem que ser analisadas nisso aí. Eu particularmente, detesto academia. Eu não gosto de academia. Aquele negócio de ficar lá esperando uma pessoa sair de um aparelho para eu poder ir, depois vir com aquele paninho com álcool para poder limpar. Eu tenho preguiça dessas coisas. Então, quer dizer, eu tenho que entender que tipo de coisa que eu gosto, que tipo de esporte que eu gosto, para eu poder fazer aquele esporte. Porque a tendência é que eu consiga um resultado melhor. Não quer dizer que eu vou conseguir se eu não colocar alguns objetivos, né? Hum. Eu, particularmente, me encontrei muito na bicicleta. Eu faço bike. Então, tem dia que eu corro, tem dia que eu rodo 25 quilômetros, tem dia que eu rodo 40. Depende do ânimo. Mas eu não deixo de fazer. Então, é algo que eu consigo fazer todos os dias, sabe? Bacana. É, gente, eu queria falar para vocês, se vocês quiserem, tiverem alguma pergunta sobre organização, sobre planejamento, pode mandar aí para o Alisson responder para a gente, tá bom? E aí a gente vai conversando aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês mandam e a hora que eu ver, eu faço para ele. E aí, Alisson, eu queria saber assim, você tem alguma dica, uma dica assim mais geral, né? Porque o seu método você vai fazendo pontual para cada área da vida da pessoa.
Você tem alguma dica, assim, no geral, que a gente possa seguir para a gente conseguir se organizar no dia a dia, né? Para não se atropelar, né? E aí, assim, a gente ter uma rotina mais fluida? Então, na verdade, eu costumo falar o seguinte: a gente pode começar com um planejamento diário das coisas que eu tenho que fazer, para daí eu começar a fazer um semanal, um mensal, um anual. Quando você quer fazer isso sozinho, você precisa começar a partir do início, né? E esse início que eu falo é você buscar uma forma de fazer um planejamento diário. Planejamento do dia seguinte, por exemplo. Eu chego hoje no final da tarde e eu vou. Porque eu já tenho ideia do que eu tenho que fazer amanhã. Vou trabalhar, mas o que eu vou fazer no meu trabalho? O que eu vou fazer na hora de folga, na hora do meu café? Eu tenho lá 10 minutos de café, eu tenho almoço, eu tenho 1 hora e meia de almoço. O que eu posso fazer nesse momento que eu tenho de folga e que eu vou fazer depois que eu chegar em casa? Então, quer dizer, a gente estava falando na questão de um esporte, né, de cuidar da saúde. Qual o momento que eu vou fazer isso na minha vida? Então, é interessante o seguinte: quando eu chego em casa, eu fazer o meu planejamento do dia seguinte. Então, quer dizer, eu vou acordar que hora? O que eu vou fazer na hora que eu acordar? Até o momento de eu sair para o meu trabalho. Hoje tem muita gente trabalhando em home office, né? Então, isso aí precisa de uma organização e uma disciplina muito grande. Porque se você trabalha de dentro da sua casa, a qualquer momento você pode estar na geladeira, a qualquer momento você pode estar fazendo coisa que não tem muito a ver com o seu trabalho, com a sua produtividade. Então, é muito importante que você entenda o planejamento diário. Começa por ele. Essa é a primeira dica. O que eu vou fazer amanhã? O que você pode utilizar de ferramenta, por exemplo? Você pode utilizar a agenda, né, para você colocar as coisas que você quer fazer. Hoje tem alguns aplicativos no Play Store, no nosso celular, que ele ajuda você a lembrar e que ele mostra lá qual que é a tarefa que você tem que fazer. Tem uns que você consegue fazer uma lista de tarefas. E a partir do momento que o telefone te avisa, você executa aquela tarefa e você tica ela como realizada, né? E você consegue também, se você não realizar ela naquele momento, você consegue adiar ela por alguns minutos, algumas horas. Então, no planejamento diário, é muito importante. O que eu vou fazer amanhã quando eu acordar? Que hora que eu vou acordar? O que eu vou fazer? Ah, eu vou para academia. Ah, não, eu vou fazer uma vitamina para eu não sair com fome. Eu vou tomar café, um café bem tomado, né? Depois eu vou tomar meu banho. Então, isso é importante estar lá. Isso é bobagem, isso aí eu já faço normalmente. Só que quando você começa a colocar isso no papel ou no aplicativo, você começa a ter a percepção do que você está fazendo. Né? Você percebe o banho que você está tomando, você percebe o que você está comendo, o sabor do alimento. E aí você coloca lá as coisas que você tem que fazer. Uma dica importante é, quando você estiver fazendo isso, coloque as coisas mais importantes para que você faça primeiro. E as coisas que não são tão importantes, você deixar para fazer depois. Porque vamos supor que num dia inteiro você não deu conta de fazer, pelo menos as coisas importantes você fez. Né? E é importante também que você faça o quê? O que você não conseguiu fazer hoje, que você coloque ele para amanhã. Não deixa, porque eu não fiz hoje, não preciso fazer mais. Então, se ele não era importante ou não tinha necessidade de ser feito, ele não deveria estar na lista de tarefa. Se ele está na lista de tarefa, é porque você precisa fazer. Então, não deu tempo de fazer hoje, não tem problema, mas coloque ele para você fazer no dia seguinte. Então, aí você vai seguindo isso dia a dia. Quando isso se tornar um hábito, que vai se tornar um hábito, você faz o quê? Começa a fazer um planejamento semanal. Depois que você já domina o diário, você começa a fazer um semanal. Você, por exemplo, eu faço meu planejamento semanal das coisas que são do dia a dia, eu faço ele normalmente no domingo. Então, domingo eu tiro ali 1 hora e meia, 2 horas, 1 hora mais ou menos, e eu planejo toda a minha semana. De todas as coisas importantes que eu tenho que fazer. Tem algo que muda? Claro que tem. Tem alguma coisa que aparece no meio da semana que você tem que resolver no meio da semana mesmo. Mas o esqueleto do negócio ali, você já tem. Então, as outras coisas que vão chegando, você vai encaixando em horários livres que você tem. Sabe? Acredito que seja uma boa dica aí. A Tati perguntou em que consiste o método 7PO, como que funciona?
Então, o método 7PO, ele funciona o quê? Para ele organizar e planejar as coisas que você tem interesse de fazer na sua vida, pensando de hoje a 5 anos. Então, todas essas áreas que eu falei aqui, vamos pensar, por exemplo, no lazer. O lazer. Eu quero viajar para. Eu quero fazer uma viagem por ano. Então, o que, que a gente faz nisso? A gente destrincha toda essa área, quais são as viagens que você quer fazer, para onde você quer fazer, e o segundo passo é o quê? Fazer a cotação dessas viagens e a data, para quando essa viagem vai ser realizada. E aí a gente consegue entender qual o valor que você vai gastar, e aí ele não fica muito apertado para você, porque quando você pensa, por exemplo, numa viagem para o Beto Carreiro, por exemplo, aí você imagina quantas pessoas são, qual o valor que vai custar para essas pessoas. Quando você pensa em fazer essa viagem daqui a um ano, por exemplo, pode ser que para 3 pessoas fique caro, né? Você chegar lá e comprar essa viagem. Mas se você pensar que você pode planejar essa viagem para daqui 2 anos, por exemplo, quando você tem o valor e você começa a juntar o seu dinheiro e aplicar esse dinheiro mês a mês, já não fica uma coisa tão cara quanto você fez a cotação primeiro, né? Então, vamos E pensar é aqui. importante falar que você ajuda a pessoa nisso, né? Você faz a Exatamente. cotação para ela e passa para ela, tipo assim, ah, vai custar R$ 20.000. Então, para daqui 2 anos, eu tenho que juntar tantos reais por mês para daqui 2 anos eu ter R$ 20.000. Então, é importante falar que você faz isso para a pessoa, ela não precisa de fazer isso, né? Você já entrega um Exatamente. relatório todo detalhado, né? Eu tô falando isso porque eu já fiz, viu, gente? A consultoria com o Alisson. Então ele te dá tudo prontinho, ele conversa com você, você passa as informações para ele, né, do que você quer fazer, você vai passar quantas pessoas vão, né, tudo. Ou, por exemplo, se você quer fazer um investimento, uma poupança, né? Ah, no final de tanto tempo eu quero ter R$ 50.000 guardado. Ah, então para isso você vai ter que poupar tantos reais por mês. Então ele faz todos esses cálculos para você e te passa tudo bonitinho, passo a passo, para tudo, né? Questão espiritual também. Ah, eu preciso melhorar minha questão espiritual. Então, para uns melhorar a questão espiritual é começar a voltar a ir para a missa, porque não vai para a missa já há muito tempo, né? Então, para mim, melhorar minha questão espiritual é voltar a ler a Bíblia todo dia, né? Então, assim, cada um tem a sua questão em relação à espiritualidade, né? Então, ele também vai te ajudar a planejar isso, a colocar uma meta, colocar, tipo assim, então você vai começar a ler na Bíblia 15 minutos, dia sim, dia não, enfim, ele vai te ajudar a se programar, a se planejar para poder voltar a ter aquela rotina da espiritualidade que você gostaria de ter, né? No caso de saúde, a mesma coisa. Se você quer voltar a fazer atividade física, ele vai te ajudar a planejar a sua rotina de atividades físicas de uma forma que você comece e não desanime, né? Comece com passos pequenos até você pegar uma rotina, igual você falou. Comece planejamento diário. Quando você estiver acostumado com o planejamento diário, assim você faz o semanal, né? Porque você já pegou um ritmo, né? Então é importante falar isso, que você vai dar tudo mastigadinho para a pessoa. A pessoa não vai ter trabalho Exatamente. praticamente nenhum. O único trabalho nem é trabalho, né? Você só vai ter que seguir o roteiro. Se você seguir o roteiro, dá tudo E certinho. o trabalho, por exemplo, que a pessoa vai ter, que esse é muito importante, é a questão de entender o que, que ela quer, né? De entender quais Uhum. são os desejos que ela tem, porque costumo falar o seguinte: essa para mim é uma das partes mais difíceis, porque as pessoas normalmente elas não sabem o que elas querem. Elas acham que vão, Exatamente. mas quando tem que colocar no papel ali uma, duas, três, quatro, cinco coisas na parte espiritual, por exemplo, não sai. Não sai. A maioria das pessoas no espiritual sai uma ou duas. A viagem. Eu tenho vontade de viajar para um tanto de lugar. Beleza, a viagem é a parte mais fácil. Se você pegar o afetivo, por exemplo, as pessoas não sabem o que elas querem. Então, é importante, e é o mais difícil que eu acredito, é eu conseguir arrancar das pessoas de 3 coisas para cima, para ela colocar lá no planejamento dela o que, que ela quer atingir. Para Então, aquela isso área da vida, né? exatamente, isso é muito desafiador. Muito desafiador. Então, as pessoas ficam ali, às vezes, 1 hora e meia pensando para poder colocar no papel.
E isso é muito importante e eu vejo que é um problema não só do brasileiro, é um problema mundial, mas muito do brasileiro, tá? Porque as pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, elas já têm muita coisa planejada, isso já vem da cultura deles. No Brasil, não. No Brasil, a maioria das pessoas elas fazem o quê? Esse ano eu vou viajar para não sabe para onde vai viajar, na última hora que vai decidir. Quando ela vai comprar a viagem dela, ela paga mais caro porque ela compra para começar a pagar quando ela vai viajar, então ela paga isso durante um ano, às vezes. O que é o ideal? É você comprar à vista, é você ter o dinheiro, juntar o dinheiro antes para que você consiga comprar à vista. Então você tem poder de barganha, você tem poder de uma série de coisas, porque você está comprando à vista, então é diferente. Então, tem uma pesquisa que fala que 89% dos brasileiros não faz nenhum tipo de planejamento. 5% das pessoas fazem um planejamento como deveria ser. E 6% das pessoas fazem um planejamento de uma área ou outra, ou de uma coisa ou outra. Eu quero trocar de carro, então daqui a um ano eu quero trocar de carro. Aí a pessoa entra num consórcio, começa a juntar um dinheirinho aqui, outro ali, e aí ela consegue trocar de carro, às vezes, daqui a um ano. Mas a grande maioria das pessoas não faz isso. Então, você vê que o índice é muito alto. 89% não faz nenhum tipo de planejamento, é muito alto. Né? E deveria ser o contrário, né? Com certeza. A Letícia está falando aqui, me disperso no importante. Sempre priorizo o trabalho e deixo o que é para mim para depois. E acaba que a ginástica e etc, né, coisas que ela poderia fazer para ela ficam para depois. Que dica que você pode dar para ela aí? A principal é o seguinte: quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Eu acredito que seja você. No meu caso, a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho filho, mas quem é a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Aí eu faço de novo uma analogia com o avião, né? Quando você está no avião e o avião entra em emergência, quando aquelas máscaras caem, o que é o indicado? É que você coloque a máscara primeiro em você para que você consiga ajudar as outras pessoas. Porque você estando bem, você consegue ajudar as outras pessoas. O tempo que você demora para colocar uma máscara numa criança, por exemplo, no seu filho, por exemplo, é o tempo que você pode desmaiar e não consegue nem acabar de colocar nela. Então você tem que colocar primeiro em você para que você consiga colocar nela. Então, Cuidar primeiro de você para depois cuidar do outro, né? exatamente. Eu tenho que entregar um trabalho da minha empresa. Ok. Mas você tem que se organizar de tal forma que você consiga fazer o seu trabalho e consiga fazer o que é importante para você como pessoa, né? É uma ginástica, ir ao médico, cuidar da saúde, eu preciso melhorar minha alimentação. Como que eu vou fazer isso? Então eu tenho que olhar isso, porque senão depois, o que acontece? Você não consegue resolver o seu problema com a alimentação, o seu problema com a ginástica, e você também não consegue resolver o seu trabalho, porque você não vai ter saúde para isso, né? E eu acho que uma dica legal é fazer isso que você falou aí, fazer o planejamento diário. Então, por exemplo, o que que eu tenho para fazer amanhã? E aí coloca lá, num horário que ficar vago, né? Ou então acordar mais cedo, que eu não sei que hora você acorda, Lê, mas de repente acordar mais cedo. Hoje eu acordei 6 horas da manhã, 6:30, para poder fazer minha atividade física antes de eu começar meu dia. E a minha manhã super rendeu, super rendeu. Então eu tô me acostumando a isso, a acordar cedo, porque se eu deixar o exercício para depois, eu não vou fazer. Porque na hora que der 5, 6 horas da tarde, o que vai acontecer? Já vai me dar aquela preguiça, já vai me dar vontade de lanchar. Eu gosto de fazer atividade física em jejum, porque aí o organismo pega a queima de gordura do próprio organismo para atividade física, né? E não o que eu ingeri. Então eu gosto de fazer atividade física em jejum, então para mim tem que ser a primeira coisa do dia. Então O hoje que é eu muito acordei seis legal. e meia da manhã, porque era onde cabia. Porque se eu deixasse para o final do dia, não ia caber. Eu faço isso todo dia? Não. Eu poderia ter feito acordado 7, acordado 8, né? Depende da minha rotina. Né? Mas hoje, como eu tinha algumas coisas para fazer às 8 e pouco da manhã, eu falei, não, eu vou acordar às 6:30, vou fazer minha atividade física para poder dar tempo de eu fazer o resto e não ficar na correria. Tinha a live 11 horas, então assim, né? Me programei. Então é isso que você tem que fazer. O que que eu tenho que fazer amanhã?
né? Que horas que dá para eu fazer minha atividade física? Ah, amanhã só vai dar para fazer na hora do almoço. Ah, amanhã só vai dar para fazer se eu acordar mais cedo, né? Ou então só vai dar para fazer no final da tarde. Aí você tem que se comprometer que você não vai deixar de fazer no final da tarde, O que é né? muito legal o que você está falando aí, Ju, é o seguinte: a questão de. Primeira coisa que você falou aí é a questão, você não gosta de fazer, você gosta de fazer atividade física em jejum. Isso aí faz muito parte do quê? De se conhecer, né? Então você tem um autoconhecimento. Isso é importante para todo mundo, né? Porque aí você sabe qual que é o momento que você consegue. Tem gente que não gosta de fazer de manhã, tem gente que gosta de fazer à noite. Por que que gosta de fazer à noite? Então, quando você conhece o seu corpo, quando você conhece as coisas que você gosta, fica mais fácil você definir a questão do horário também, né? Eu, particularmente, a atividade física para mim também tem que ser de manhã. Eu tenho um batido que é acordar 4:30 da manhã, sair 10 para 5 da manhã para andar de bike, aí eu ando 25 quilômetros ou eu ando 40 quilômetros, e eu volto para casa, tomo meu banho frio, e começo vou me alimentar e depois eu começo a minha rotina de trabalho. Como eu estou trabalhando muito home office, é importante. E a segunda coisa que você falou que é extremamente importante é a questão de você saber o que você tem que fazer no dia seguinte. Porque você sabia que você tinha que fazer coisa às 8 horas, você sabia que você tinha uma live às 11. Então, a atividade física tinha que vir antes disso, né? Então, quer dizer, quando a atividade vem antes disso, você sabe o que você vai fazer e a atividade física tem que se encaixar antes, fica muito mais fácil de você conseguir encaixar isso dentro do seu dia a dia. Né? Então, esses são os momentos aí onde você consegue colocar. Né? Com certeza. Então, eu acho que a boa dica é essa, fazer o planejamento diário mesmo, né? E priorizar, né, Lê? Priorizar a atividade física. Porque se você deixar ela em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, você não vai fazer nunca. Porque dá preguiça, gente, dá preguiça. Eu faço porque precisa, entendeu? Porque dá preguiça, né? Então, se a gente deixar. Por isso que eu não deixo para depois, é a minha primeira coisa do dia. Porque se eu deixar para depois, já era. Não tem como. Exatamente. É isso mesmo. Então, assim, precisa de ter isso, né? Essa organização precisa ter, a gente precisa começar a estar mais no controle da nossa vida, né? Eu falo muito isso. Porque quando você deixa as coisas rolarem do jeito que vem, né? Você não tem domínio do que você está fazendo. E é muito importante isso. Eu tenho falado semana passada, eu falei muito na questão da percepção das coisas, né? De fazer as coisas e percebendo o que você está fazendo. Porque muitas vezes aquelas coisas que a gente faz rotineiras, você faz no automático, você não percebe o que você está fazendo. Né? Ah, eu estou almoçando, vendo televisão. Estou prestando atenção lá na televisão e eu não estou prestando atenção na minha comida, no gosto da minha comida. Né? Eu sei se está salgado ou se está sem sal. Essas coisas a gente às vezes percebe. Mas o gosto mesmo, às vezes a gente deixa passar batido, né? A gente precisa estar no controle da nossa vida, né? Igual você falou, né? Eu acho que a gente vive tão no automático que na hora que você para conversar com a pessoa, né? E falar assim, ah, me fala aí 5 coisas que você queria melhorar na sua vida espiritual. A pessoa só consegue falar uma, duas, né? Que assim, é que vem automático na cabeça, ah, preciso voltar à missa e preciso voltar a fazer parte da pastoral de não sei das quantas lá da igreja. Pronto, Eu- né? É muito isso. E aí eu, Ela eu, não eu, consegue se conectar com aquele propósito de estar ali na igreja, o que mais que ela pode fazer, né? E como que ela pode se conectar melhor. É bem assim, automático, né? Bem automatizado. eu falo muito, Ju, é a questão do seguinte, é entender o porquê. Por que que eu faço? Para que que eu faço isso? É isso que eu ia falar. Na verdade, não é nem o porquê, porque o porquê pode se responder assim, porque sim, porque não, porque eu quero, porque eu não quero, né? É o para quê mesmo, né? É o para quê, é o Aham. objetivo, né? Para que você quer ter isso na sua vida, né? Uhum. Qual o objetivo, né? Exatamente. Quando eu decidi na minha vida acordar, por exemplo, às 4:30 da manhã, quando eu falo isso, tem muita gente que fala, você é doido. Você é doido acordar às Eu 4:30 da acho que você é manhã. doido, porque eu acho que 6:30 já tá bem cedo para mim. Mas é porque, o que que acontece? Tudo tem um pra quê, exatamente o que nós estamos falando aqui. Pra que que eu vou acordar às 4:30 da manhã? Então eu coloco todas essas coisas. Eu preciso de ter um dia mais longo do que o da maioria das pessoas. Porque o dia é igual para todo mundo, são 24 horas para todo mundo. Mas Sim. quando as pessoas começam a trabalhar normalmente às 8 horas, eu já vivi uma vida antes disso.
Eu já fiz tanta coisa que eu tô à frente de muita coisa, sabe? E, não é porque eu quero estar na frente dos outros, não. Mas é porque eu entendi que o meu dia ele precisa ter um pouco mais de horas ativas, horas produtivas, do que às vezes das pessoas que não precisam. Por quê? Mas para você acordar às 4:30 da manhã, provavelmente muitas pessoas elas precisam dormir mais cedo. Então você tem que criar o hábito também de dormir mais cedo. Eu sou uma pessoa que atualmente eu consigo dormir, é suficiente para mim 4 horas de noite de sono. É suficiente. Eu sei que daqui a algum tempo a minha vida pode começar a me cobrar isso. Talvez não. Os japoneses dormem pouco, né? Eu já ouvi falar que dormem pouco. Não, se você fica satisfeito dormindo pouco, eu se eu dormir 4 horas por noite, eu não sou ninguém. Né? Se eu dormir 4 horas uma noite, no outro dia eu não sou ninguém, eu sou um zumbi. Pois é. Então, Então, eu posso até funcionar bem durante o dia, mas 7 horas da noite eu já vou estar na cama, eu já vou dormir. E aí eu só vou exato. acordar às 7 horas da manhã do outro dia. Pois Entendeu? é, Porque eu vou ter que dormir aquelas 4 que eu perdi, mais as 8 que eu preciso. entendi, entendi. Então, mas olha para você ver como que é legal o negócio, né? Se você quer acordar às 4:30 da manhã, você já sabe que você tem que dormir 8 horas antes, às 8 horas que você precisa. Então Sim. eu entendi comigo que 4 horas é o suficiente para mim. Normalmente, quando é ali por volta de 10:30, 11 horas, eu já começo meio que me desligar das coisas, né, de telefone, essas coisas. Então eu procuro estar com uma luz mais fraca, alguma leitura, alguma coisa assim. Que quando é ali por volta de meia-noite, 11:30, meia-noite, eu já estou dormindo. Então eu durmo o suficiente. Então quando eu acordo às 4:30 normalmente, eu já tô ótimo. Então, normalmente não. Eu sempre estou ótimo quando eu acordo às 4:30. Já virou um hábito na minha vida. Então, tá me ouvindo? Tô. Meu telefone deu uma pitada que achei que tinha parado. Então, eu já venho de um hábito legal disso aí, então eu consigo atuar bastante, com bastante produtividade nisso. Então não tenho problema com relação a isso mais. Mas assim, então tem um porquê de eu fazer isso. Igual eu expliquei, eu quero estar com mais horas produtivas e o meu tempo de descanso, ele acontece? Claro que acontece. Mas assim, quando ele começa o dia aqui, quando eu começo na produtividade ali, às vezes às 6 horas da manhã, e eu vou até às 18, foram 12 horas de produtividade. E eu estou dentro do horário comercial, né? Eu só comecei mais cedo um pouco, né? Entendi. Aqui, vamos relembrar aqui os 7 áreas da vida que você trabalha. Vamos lá. Profissional, Profissional, pessoal, pessoal, saúde, saúde, espiritual, espiritual, patrimonial, patrimonial, lazer, lazer e afetivo. afetivo. Viu, gente? Até o afetivo. Que Vai que você é tá querendo extremamente arrumar o importante, boy magia, a alma gêmea aí da sua vida, né? né? As pessoas Até isso a que... gente pode planejar, tá vendo? Exatamente. Tem muita gente que fala assim, mas como é que você mexe no planejamento afetivo? Gente, para quem Isso, é eu ia explicar isso casado, agora. para quem é casado, por exemplo, gente, tem uma questão que é o quê? Eu tenho, eu vejo várias pessoas quando eu estou fazendo. Antes que me perguntem, eu normalmente não faço casal, tá? Eu faço separado. Por quê? Porque eu já tive problemas com isso, fazendo do casal junto. Por que você teve problema? Porque tem muita coisa que às vezes a pessoa deixa de colocar no planejamento porque o outro não sabe. O outro não pode saber, ou ela vai assustar com o que eu estou colocando aqui no planejamento. Então, por isso eu não gosto de fazer junto. Eu faço do casal, mas eu faço separado. Aí depois é obrigação deles juntar e entender o que é importante realmente. Tá? Se Por quiser quê? juntar, né? Se não quiser, também a pessoa não junta. Exatamente. É só importante o seguinte: o que eu falo para um casal é que tenham os objetivos alinhados. Na questão seguinte. Aliás, o relacionamento, né? Eu falo que é preciso você alinhar suas expectativas com a pessoa que está com você. Porque muitos casamentos acabam porque não foi nada alinhado. O que as pessoas chamam de DR, eu chamo de alinhamento de expectativa. É sentar e falar: o que você espera de mim como seu marido? Quais são as ações que você espera quando a gente tiver filho? Né? E você? Quais são as coisas que você espera de mim?
como minha esposa? O que eu espero de você como minha esposa? Isso é extremamente importante alinhar. Se você já está casado há 10 anos, 15 anos e não fez isso, não tem problema nenhum fazer a partir de agora. Pode ter certeza que muita coisa daqui para frente, depois que você fizer, vai melhorar. Né? Mas não é brigar, não é chegar lá e só macetar a pessoa. Não, é chegar e falar, olha, tem algumas coisas em você que me incomoda. Mas incomoda por quê? Por isso, por isso, por isso. Esteja embasada de informação, porque senão você falar com a pessoa, me incomoda. Incomoda não é uma questão de resposta, não vai fazer a pessoa mudar. Né? E também não faça isso esperando que a pessoa vá mudar. Porque às vezes a pessoa não enxerga aquilo com que ela faz como prejudicial e provavelmente ela não vai mudar. Então, vocês vão alinhar as expectativas para que você consiga se adaptar ao jeito da pessoa também. Porque você pode ter certeza que muita coisa em você também incomoda o outro. Né? Então, pensando no alinhamento, no afetivo, é o seguinte: o que nós fazemos hoje que nós podemos melhorar? Vamos pensar aqui. A gente viaja uma vez por ano só, quero viajar 2 vezes por ano. Ou eu viajo de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. Espera aí, vamos entender o que a gente pode fazer como casal, que a gente consiga tirar férias todo ano. Então, são o planejamento, a organização de conseguir fazer as coisas que você quer. Então, tem, por exemplo, eu ouço casal falar que fica, às vezes, 1 mês, 2 meses sem ter relação sexual. Eu não acho isso natural, eu não acho isso normal. Pode ser que para o casal seja, pode ser que para a mulher seja, mas pode ser que para o homem não seja. Então são coisas que têm que ser colocadas ali. Né? E não adianta você ficar falando para os outros, não. Você tem que falar para sua mulher, para o seu marido que você tem que falar. Porque falar lá fora, isso traz, eu particularmente, se eu fosse casado e a minha esposa falasse lá fora, lá no grupo de amigos, que gostaria de fazer mais amor comigo e não faz, eu iria ficar com raiva, eu iria ficar muito puto com isso, né? Então traz para dentro de casa, traz pro nosso relacionamento, vamos conversar nós dois. Então são as coisas que aí eu queria colocar, a pessoa coloca lá, eu queria fazer mais amor com meu marido. É uma das coisas. Então como que isso vai acontecer? Então a gente destrincha tudo isso. Por que ele não está fazendo na quantidade que você está fazendo? Porque às vezes a mulher chega em casa do trabalho e coloca uma camisa lá da eleição de 4 anos atrás da Dilma, né? Coloca um lenço na cabeça. Bolsonaro? Aí não tem jeito, gente. Aí não tem jeito. Aí não tem homem que olha pra mulher com a camisa da Dilma, do Bolsonaro, com a camisa do Lula, que vai sentir desejo. Furada, né? Com uns furos assim, ó. Normalmente é assim. Entendeu? Então não tem homem que olha pra mulher isso. E a mesma coisa um homem. Chega em casa, coloca aquele short preto furado, sem camisa, e fica lá andando pela casa daquele jeito. Você vai atrair alguma atenção da sua mulher? Não vai. Entendeu? Então são coisas que a gente tem que olhar para dentro. O que eu estou fazendo que eu posso melhorar? Então quando a gente destrincha isso, a gente coloca no papel quais são as coisas afetivas. E o afetivo não é só marido e mulher também não. Envolve filhos, envolve o seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, porque isso faz parte do seu afetivo. Às vezes você está afastando os seus amigos, você não sabe por quê. Vamos pensar aqui, vamos pensar junto. Eu vou ativar em você algumas coisas, vou buscar em você o porquê que isso está acontecendo. Né? Como que você está tratando os seus filhos? Como que está sendo a sua criação com seus filhos? Você está longe? Você está próximo? Que tipo de atitude você está tomando? Que você está trazendo ele para próximo de você? Ou está afastando de você? Né? Então pega num todo, é um geral. Né? O que eu quero para minha vida afetiva? Né? E para uma pessoa solteira que está em busca aí do boy ou da mulher, aí da companheira, você também Bom, ajuda a fazer um planejamento? ajudo. Normalmente a gente tem que entender o que te levou a estar solteira, estar solteiro, né? Quais foram as coisas no último relacionamento que não te fizeram bem e o que a gente precisa fazer a partir de agora. Quais são as coisas que você vai buscar? Onde você está buscando o tipo de pessoa que você gosta, o tipo de pessoa que você quer, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam, eu quero um cara resolvido financeiramente, eu quero um cara assim, 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 eu quero um cara que tem um carrão assim, ou eu quero um cara... Mas aí tá procurando isso num boteco da esquina, que lá normalmente só vai pinguço. Nada a ver, nada contra os pinguços, mas não é o tipo de pessoa que você está procurando. Então, o que você vai atrair para você quando você está indo num lugar desse? Esse tipo de pessoa.
E às vezes você acaba aceitando esse tipo de pessoa na sua vida, que não é o que você está buscando. Aí você está colocando, às vezes, para tampar buraco. E para tampar buraco, isso não tem futuro. Né? Então, que tipo de pessoa que eu estou buscando? Ah, eu estou buscando o que aparecer. Então, não. Então, você tá errado. Tá errado. Então você pode ir Eu para qualquer gosto. lugar, até pro boteco da esquina. Exatamente, exatamente. Então, assim, o que eu estou buscando? Estou buscando um cara assim, assim, assim. Eu estou buscando uma mulher assim, assim. Definir o padrão de pessoa que você está buscando. Não quer dizer que você vai conseguir a pessoa naquele padrão exato. Mas muitas coisas que você não aceita para sua vida, porque vem contra os seus valores, você já elimina. Então, quando você encontra pessoas que têm aquele tipo de coisa que você não aprova por causa dos seus valores, aquele tipo de pessoa já está eliminado. Então, você não tem que continuar é, flertando com aquela pessoa, né? Então, é uma das dicas, né? E assim, uma coisa que eu costumo falar é o seguinte: quando eu paro de focar em determinada coisa, ela às vezes acontece. Porque quando você está muito em busca de um relacionamento, muito em busca de um relacionamento, vou, parece que fecha de uma forma que você não consegue, não vem aquilo. Porque não, eu falo que o que a gente foca expande, né? Então você está focando muito ali na questão de buscando uma pessoa, eu quero uma pessoa a todo custo, e isso acaba te afastando. E quando você esquece um pouco daquilo, a coisa acontece. Porque muitas coisas, gente, não é no nosso tempo. Muitas coisas é no tempo de Deus, muitas coisas não vai vir às vezes da forma que eu estou imaginando, vai vir de uma outra forma, né? Então, quando eu saio despretensioso, por exemplo, em arrumar alguém, normalmente é quando eu consigo arrumar. Normalmente é quando eu arrumo. Normalmente é quando eu estou mais aberto, as pessoas chegam mais, né? O meu As pessoas semblante está ficam mais mais aberto. abertas também, né? Exatamente, exatamente. Então tem muito disso, né? Essa questão de eu fico vendo as pessoas, vou apresentar uma amiga minha para você, não sei o que, tal, não sei o que. Eu não tenho muita sorte com isso não, sabe? As pessoas é porque o quê? Você tá indo, às vezes você já tá indo para um jeito, para um negócio armado. E muitas vezes o armado não funciona. Então você tem que deixar acontecer. Ou já aconteceu também de me apresentar pessoas e depois de muito tempo eu encontrar com essa pessoa e aí a coisa fluir melhor. Já aconteceu também. Ok, ok. Então fala para o pessoal aí como que eles podem te achar e como é que funciona também a consultoria? Uma sessão, mais de uma sessão? Como é que Então, funciona? o método 7PO, quando eu criei o produto, se eu fosse seguir o que normalmente a minha formação me manda fazer, ou o que é o indicado, seriam sessões, né? E eu, particularmente, gosto de ser muito prático com as coisas. Então, por isso, eu criei um produto que é uma sessão apenas. Ela é um pouco mais longa, ela dura em média 5 horas, mas a gente consegue fazer tudo naquela sessão. Então, é uma sessão apenas. 96 horas depois, a pessoa recebe um relatório destrinchado do que nós falamos, com as metas, com os gatilhos, para ela conseguir seguir aquilo. Ela recebe também uma planilha, né, com os custos das viagens, com os custos de todas as coisas que ela colocou ali no papel, projetado para o tempo que a gente fez o planejamento. Então ela recebe um material para ela conseguir seguir. Se ela seguir todas aquelas coisas que nós colocamos ali no papel, ela vai conseguir atingir o objetivo. Então, tem coisa que vai mudar ao longo do tempo. A gente pode fazer um ajuste depois, uma sessão também, não tem problema nenhum. Então, assim, eu costumo encontrar com a pessoa algum tempo depois, 90 dias, 120 dias depois, para a gente conferir as coisas, para ver se a pessoa está conseguindo atingir mesmo, ajustar algumas coisas que saíram ali do caminho. Às vezes algum objetivo já não é mais objetivo, e aí a gente pega e cria um novo, né? Então tem essa flexibilidade aí. Funciona dessa forma. Ah, isso é legal. Esse apoio depois é legal, porque você começa a fazer, igual você falou, algumas coisas vão fluindo, outras de repente você percebe que nem é aquilo mais que você quer, você mudou a rota, né? Então esse encontro depois é bom até para a pessoa te explicar o que que mudou e você falar, não, então nesse caso vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? Ou
ou não quer colocar nada no lugar, né? Enfim. Até às vezes a pessoa colocou no papel ali por colocar, né? E aí depois não faz sentido para ela mais. Então a gente ajusta isso aí, né? Ao longo aí dos meses que vão passando, né? Eu acho que até uma dica legal também para a pessoa que for querer contratar a consultoria, antes dela contratar, ela já começar a pensar, né, no que ela quer para essas 7 áreas da vida dela, né? E às vezes também a pessoa vai querer focar mais em umas do que em outras, né? Então, eu quero focar mais no afetivo, no lazer e no profissional, né? Vai ter um planejamento aí para as 7 áreas, mas às vezes vai ter umas áreas principais que a pessoa vai querer focar mais mesmo, dedicar e cumprir aquele planejamento direitinho, né? Geralmente o que Exato. envolve dinheiro, por exemplo, a gente quer fazer direitinho para poder porque é É, uma coisa tangível, né? Que se você fizer direitinho, realmente vai dar resultado no final. é. É, então tem essa questão, né, do financeiro, de uma viagem que você quiser fazer, né? Então do lazer, enfim. Então às vezes vão ter áreas da vida que a pessoa vai querer focar mais e de repente ela vai dar mais importância. E aí vamos supor que daqui 3 meses essas áreas já estão fluindo super bem e ela vai querer focar em outras áreas. Ela também pode te procurar, né? Exatamente, Para exatamente. rever essas outras áreas que ela deixou em segundo plano por conta dela, É, assim. O importante, gente, é entender o quê? Qual que é o objetivo de se fazer um planejamento organizado? É que você tenha um equilíbrio entre todas as áreas. Porque não adianta de nada o seu profissional tá lá bacana, tá bombando, você tá ganhando grana pra caramba, tal, mas o seu afetivo tá, ó, não adianta. Então, quer dizer, às vezes a pessoa é casada, ela bomba lá no trabalho, mas ela não tem vontade de ir embora para casa. Por quê? Vai encontrar mulher, vai encontrar filho com cara fechada, não sei o quê, ou vice-versa. E é para ter um equilíbrio. Esse método 7PO foi criado exatamente para isso. Porque a nossa vida, ela tem mais de 7 áreas. Eu trato 7 áreas que são as principais. Nossa vida tem mais de 30 áreas. Né? Mas quando essas 7 principais elas têm um equilíbrio, as outras áreas elas vão fluindo e vão se resolvendo por si só, com o caminho que você começa a seguir aqui a partir desse momento. Né? Então isso é importante. No coaching a gente tem a roda da vida, né? Que a gente pede a pessoa para pintar ali, dando um ponto, né? Então cada fatia da roda é uma área da vida. E aí a pessoa colore ali, tipo assim, sua área espiritual tá em quanto? De 0 a 10. Aí a pessoa põe lá 2, né? Aí o profissional, 10. Aí o afetivo, 5. Ou seja, a roda tá toda desdentada, né? Então, como que a roda vai rodar, né? Desdentada? Não tem como. Então, para a roda rodar, as 7 áreas têm que estar em equilíbrio. Agora, a gente precisa também arrumar tudo de uma vez? Não, né? Para isso que serve o planejamento. É para você pensar em etapas, né? Em cada área e em etapas. E aí, igual eu falei, você quer priorizar 3 áreas? Prioriza 3 áreas, cuida delas, daí uns 3 meses você vê como é que tá, procura o Alisson de novo. Fala, Alisson, ó, essas áreas aqui eu consegui desenrolar e tal, mas essas outras áreas aqui estão capengando, me ajuda, né? E assim Exato. vai, né? E assim É. vai até a roda rodar direitinho, né? E a Porque dá uma gente leveza, né? Quando as coisas estão em equilíbrio. Nossa. e a gente faz uma coisa no planejamento também, no método 7PO, que é o seguinte: não necessariamente você tem que fazer tudo igual a Ju está falando aí. Por exemplo, eu quero começar uma pós-graduação. Essa pós-graduação ela pode começar em 2023, por exemplo. A gente já coloca ela na sua meta, né? E aí você vai fazendo as coisas nas outras áreas que você tem que fazer, e essa área da sua pós-graduação que está lá no pessoal, por exemplo, a gente pode colocá-la para 2023. Você vai iniciar a sua pós-graduação em 2023. Então você vai começar a se programar para isso, mas efetivamente mesmo você vai começar em 2023. Então, não necessariamente você tem que pegar e fazer tudo de uma vez. Bum! Eu quero mobiliar uma casa, eu preciso mobiliar tudo de uma vez? Não, eu posso mobiliar a sala primeiro, onde eu vou receber as pessoas, uma cama confortável, e as outras coisas eu posso vir colocando, né, com datas. O importante é ter data, data para começar. Porque quando você não coloca data, eu tenho vontade de fazer uma pós-graduação. Mas quando?
2023. Quando de 2023? Primeiro semestre ou segundo semestre? Primeiro semestre. Então a gente colocou, definiu data. Porque quando você não define, essa vontade de fazer uma pós-graduação, ela pode durar uma vida inteira e não realizar. Exatamente. E eu acho importante também ter a data para terminar, né? Exato. Porque senão você fica assim, ah, eu vou começar dia tal, vou começar dia tal, mas aí você não começa. E se você tiver a data para terminar, você fala assim, nossa, eu já perdi um mês do prazo que eu coloquei, então deixa eu correr, né? Eu acho que a data para terminar também te motiva a falar assim, não, eu tenho que correr. Agora eu perdi um mês aí, estou começando um mês atrasado, então agora eu vou ter que correr para poder, né, bater minha meta em dia. Mesmo que Isso. também lá no final você termine um mês atrasado, mas pelo menos você correu atrás para poder terminar, né? Exatamente. Exatamente. E até Ju, dá uma. porque, por exemplo, após, se você sabe que vai começar no meio desse ano e terminar no meio do ano que vem, então você já sabe o que que você pode planejar do meio do ano que vem para lá, né? Isso, exatamente. Você consegue enxergar o que você está fazendo antes, o durante e o após. Porque quando a gente para também, né? Ah, fiz após, acabou, não. Eu já posso programar outra coisa para depois que eu acabar após. Isso é o que realmente tem que acontecer. Né? Porque senão o seu cérebro ele fica ali caminhando muito em passos lentos, não tem data para nada, então do jeito que acontecer, quando acontecer, é isso mesmo. Então as datas são extremamente importantes. É uma forma da gente estar consciente, né, sobre a nossa vida. É, exatamente. Ô Ju, vê se você consegue ver aí, parece que teve uma pergunta interessante ou duas acima aí, eu não estou conseguindo achar aqui. Deixa eu ver. Ah, a Rejane tinha te perguntado como é programar o afetivo, mas a gente já falou. O Thales, Uhum. estou implementando o hábito de organizar as tarefas. A dificuldade é concretizar as tarefas. Procrastino muito. Alguma dica para procrastinação aí? Entender a importância do negócio, né? Porque o procrastinar é você sabe que tem que fazer e não faz. Qual a importância tem isso, né? A gente pode até. Eu tenho algumas coisas sobre procrastinação. A gente pode até fazer uma live aí sobre procrastinação também. Acho bem interessante. Mas o importante da procrastinação é você entender qual que é a importância daquilo. Por que, que eu não estou fazendo, né? Qual que é o medo que eu tenho de realizar isso? Se eu realizar, o que, que pode me causar de bom, o que, que pode me causar de ruim? São as avaliações que você tem que começar a fazer aí. Porque não adianta também você pegar uma agenda, lotar ela, você tem uma agenda lotada, mas você não consegue resolver nada. Você começa a procrastinar nas coisas, não resolve. Então tem que entender cada coisa, a importância de cada coisa, para ativar em você a vontade de fazer. Então, o que, que eu ganho, o que, que eu perco? É, e estar sempre ocupado não quer dizer que você é produtivo, Exatamente. né? Tem uma historinha que eu vou te Nossa, contar, uma hoje eu tive historinha uma rápida reunião aqui. atrás da outra, enche até a boca para falar. Nossa, É, hoje eu tive uma reunião atrás da outra, como se isso fosse produtividade, né? Perder um é. tempão lá fazendo 30 reuniões, e daí? Então, tem uma historinha rápida aqui, ó, que é o João, Joaquim e José. Eles trabalhavam numa plantação. O que que acontecia? Um fazia o buraco, o outro colocava semente, o outro tampava. E eles faziam isso o dia inteiro, era produtividade mesmo, era muito trabalho. Mas aí um dia, o cara que coloca a semente faltou. Tava doente, faltou. Aí um virou pra cara do outro e falou: e aí, o que nós vamos fazer? Ué, vamos trabalhar, ó. Eu faço buraco, você tampa, eu faço buraco, você tampa. Quer dizer, no final do dia, eles trabalharam muito. Claro que trabalharam, mas produziu? Não, Não. entendeu? Então é isso aí que você falou. Não quer dizer que você está trabalhando muito, que você está cheio de reunião, que você está produzindo e está fazendo dinheiro, né? Sim. A Letícia colocou aqui, voltando, a questão financeira toca no casal. Como você avalia isso? Bom, a questão financeira do casal, ela é extremamente importante. É por isso que é importante alinhar as expectativas. Quais são as coisas que o homem quer fazer e as coisas que a mulher quer fazer? Que tipo de viagem querem fazer? Porque não adianta, um às vezes quer ir para viajar para um lugar que tem neve, o outro quer viajar para um lugar que tem sol. Qual que é a chance disso dar certo? Não tem, né? Ou então vai. Só que aí o cara vai para a neve, mas vai sem vontade. E aí a coisa não flui. Peraí, vamos fazer o seguinte, vamos definir as nossas viagens.
Nossa viagem do ano que vem vai ser para um lugar que tenha muito sol. Nós vamos para Miami, por exemplo, nós vamos para, sei lá, para onde? Vamos curtir praia. E o outro ano, nós vamos para o Chile. Nós vamos ver neve, nós vamos fazer outra coisa completamente diferente. Nós vamos tomar um vinho junto lá. A situação financeira do casal não está legal, temos dívida, temos essas coisas. Vamos sentar para poder organizar isso. Quanto que você, o homem, pode tirar do seu dinheiro, arcando com as despesas que ele já arca, para a gente poder sair desse buraco que nós estamos? O quanto você, quanto mulher, pode tirar do seu dinheiro, além das coisas que você já tem também, que você já arca, para poder a gente sair dessa dívida? Como que nós vamos negociar essa dívida que nós estamos? É o objetivo dos dois quitar essa dívida? Porque se não for objetivo dos dois, acaba que faz lá uma negociação, mas um não arca com o que ele comprometeu, e aí não acontece. Aí vai só virando bola de neve, né? Então tem que entender essa questão aí. O que nós E às queremos? Que tipo de... vezes, às vezes tem casal que um ganha 10 mil reais e o outro ganha 3, né? Então isso tudo tem que ser conversado, porque até para as contas da casa você tem que conversar. Se você ganha Exato. 10 mil e eu ganho 3, então você paga 70% das contas e eu pago 30%. É, né? Se a gente for viajar, como é que vai ser? Você banca tanto e eu banco tanto, né? Você banca a viagem e eu banco o que a gente comer e beber na viagem. É, eu acho que isso tem que ser um diálogo entre o casal mesmo, né? Então, assim, Exatamente. o negócio de fazer individual, igual o Adson falou, é porque às vezes, por exemplo, o seu marido gosta de ir pra neve e ele sabe que você gosta de ir pra praia. Aí ele vai colocar lá no planejamento dele que ele quer ir pra neve. Aí ele sabe que se você ver isso lá no planejamento dele, você vai ficar chateada porque você gosta de ir pra praia, né? Então, às vezes ele não vai colocar. Sendo que isso é uma coisa que cada um pode colocar no seu planejamento e negociar depois, né? Então, por isso que é legal fazer o individual, e aí você já sabe da relação que vocês têm com o dinheiro, né? Se o marido vai colaborar com a viagem, não vai, né? E vice-versa, o marido sabe se a mulher vai topar ou não vai. Eu falo topar financeiramente na disposição de ir também, né? E aí você vai fazer ali o planejamento individual. E depois vocês negociam. Falou, ó, eu fiz um planejamento aqui, ó. A viagem, até bom que já vai estar no papel. A viagem vai dar tanto, a gente teria que juntar tanto por mês. O que que você acha? Né? Então faz o planejamento separado, e depois senta e conversa, né? Que eu acho Exato. que é a melhor, porque aí ninguém fica com medo de colocar nada no planejamento, ninguém esconde nada do planejamento, É, né? porque Porque ele tá são... fazendo ali para si e aí abre para o outro o que ele quiser, né? Igual essa questão É, assim, coisas que vão fazer juntos, né? Tem que abrir um para o outro para negociar. Quem que vai pagar isso, quem vai pagar aquilo. Ah, nós vamos fazer uma poupança para essa viagem, então eu dou 150, você dá 150 por mês, não sei o quê. E aí eu acho que é uma coisa do relacionamento mesmo, né? e uma coisa muito importante que precisa ter para a pessoa fazer um método, são três coisas que eu falo que são importantíssimas. Primeiro é concentração, né? No momento que a gente está fazendo, concentrar naquilo que a gente está fazendo. A segunda coisa é ter coração aberto, porque você vai falar de coisas que às vezes para o seu melhor amigo você não fala. Você precisa abrir aquilo ali, né? E a terceira coisa é muita verdade. Precisa ter muita verdade, porque não tem como a gente construir algo em cima de coisa que não existe, né? Então, uma dica até importante nisso aí, uma coisa que a gente pode fazer, eu já fiz para alguns casais, o que foi? Primeiro, para o casal evoluir, realmente os dois precisam fazer o método. Porque se só um fizer, ele vai resolver muita coisa pessoal e não tem problema. Mas, pensando em casal, é importante que os dois façam. E depois que os dois fizerem, aí vocês podem pegar as coisas que estão sendo mais difíceis de resolver entre vocês, e aí a gente traz para uma sessão junto, para eu poder ajudar vocês a resolver essas situações. Então eu já fiz isso para alguns casais. É interessante também, tá? Que aí depois eles que sentaram e conversaram, aí você pode ajudar aí a dar prosseguimento no projeto que é do casal, né? Exatamente. Isso aí. Isso aí. Que é bem legal, é bem legal. Eu achei esse negócio de você dar assessoria depois, assim, muito legal. Aham. Muito legal, porque às vezes a pessoa dispersa, né? Ela começa fazendo o planejamento direitinho, depois ela dispersa.
E O você tem acompanhamento, né? disponibilidade também, se a pessoa tiver alguma dúvida, quiser te mandar um WhatsApp? Sim, total, total. Isso aí é uma coisa que assim é importantíssimo. Não pode ficar dúvida, porque senão você não consegue evoluir. A questão de a pessoa fez um método comigo, ela tem acesso livre comigo. Ah, estou com uma dúvida nisso aqui, não estou conseguindo resolver isso aqui, como que a gente pode fazer? Acesso livre, tá? Ótimo. Isso também é bacana. Para não deixar a pessoa dispersar, porque senão não faz sentido, né? O método não funciona. Exatamente. E assim, o meu sucesso é quando a coisa acontece, é quando realmente o meu cliente consegue realmente atingir as coisas que ele colocou no papel. Esse é o meu sucesso. O sucesso do meu trabalho em si, o trabalho feito, eu tenho 100% de certeza que ele é eficaz, eu tenho 100% de certeza que eu atendo a pessoa muito bem. Mas quando a pessoa não coloca em prática, isso não passa a ser meu sucesso, porque o meu sucesso é ver a pessoa fluindo, desenvolvendo, evoluindo em todas as áreas que nós colocamos, né? Entendi, com certeza. Aqui, queria ressaltar aqui a presença do nosso mentor Lucas Veríssimo, que está aqui prestigiando a gente. Ah, grande Lucas! Valeu, Lucas! Arrasou, adorei saber que você está aqui. E Maravilha. agradecer a sua presença, Alisson. Foi muito bom o nosso papo. Falar para as pessoas seguirem lá o seu Instagram, Alisson Campos Oficial. Alisson com dois L's Y. E lá, gente, tem vários vídeos, várias lives que o Alisson faz. Às vezes ele faz umas lives do nada, né, Alisson? Do É, nada dá um insight nele assim, ele faz umas lives, dá umas dicas, às vezes faz umas programadas também. Depois nós vamos fazer uma live no Instagram dele que eu serei a convidada para falar das terapias. isso aí. Semana que vem, né? Todos convidados, a gente não sabe o dia direito ainda não, mas semana que vem. E sigam o Alisson lá, se tiverem qualquer dúvida em relação ao método, manda mensagem para ele, que ele liga para você, vocês conversam, marcam uma conversa online, se for o caso, né, Alisson? Exatamente. Pode me chamar lá no direct que a gente faz um contato, estreita ele via telefone, via WhatsApp. E o importante é não ficar dúvida nisso aqui que foi falado. Estou aberto aí à conversa com vocês. Isso mesmo. Perguntaram aqui qual que é seu Instagram. Deixa eu ver se dá tempo de eu escrever aqui. Ah, eu acho que tá. É só colar, quer ver? Colar. Ah, mandei. Tá aí. Eu mandei o textinho todo que eu tinha mandado da live, mas tá aí o Instagram do Alisson. Maravilha, Alisson maravilha. Campos Oficial. Com dois L's e Y. Isso, dois S. E dois S's. Isso é importante. Ô Ju, vamos tirar uma foto aqui. Fazer um Vamos, print tira aí. aí. Vamos lá. Você vai deixar essa live salva lá no seu Instagram? Vou deixar essa live salva lá no meu Instagram e no meu canal do YouTube também. Maravilha, ótimo, excelente. Tá bom? Aí quem quiser, no meu Instagram, lá na bio, tem o link do YouTube. Maravilha, gente. Ju, foi um prazer Ok? imenso participar com você aqui. Foi um prazer Prazer participar com a sua também. audiência, com as pessoas que estiveram presentes aí, que vão estar ainda, né? E eu estou à disposição aí para que puder ajudar você e todos. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço você ter aceitado o convite. Semana que vem estamos juntos de novo Com para certeza. falar das terapias energéticas. Exatamente. Então, um beijo para você, beijo para todo mundo. Obrigada pela participação, viu, gente? Um beijo. Beijo, pessoal. Obrigado. Boa semana para todos. Maravilha. Ótima semana.